Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiano Zoldan, sou advogado e especialista em direito penal. Estou aqui para conversar sobre mais um tema do direito penal. Eu acho que todos já ouviram falar, ou na faculdade, ou na vida profissional, ou fazendo uma leitura sobre direito, de duas expressões latinas. A primeira é mais conhecida, que é o in dubio pro reo. In dubio pro reo significa, na dúvida, seja a favor do réu. É como se dissesse ao juiz no final do processo: você fez todo um processo instruído, você escutou testemunhas, você analisou provas, você ouviu as partes e agora no final do processo você ainda tem dúvida? Julgue a favor do réu. Se o princípio in dubio pro reo é aplicado na decisão final, o princípio in dubio pro società é aplicado em outro momento do processo. Eu vou citar rapidamente dois. Por exemplo, no início, ao receber a denúncia, o juiz está com dúvida, será que tem materialidade? Não é? Olha, me parece que tem, mas eu não tenho certeza, mas tem indícios de que tem. Ele vai iniciar o processo e ele vai ter tempo durante um processo de ter mais elementos, de ouvir mais pessoas, de ouvir mais especialistas e assim por diante, para no final poder julgar. No início do processo está com dúvida? Julgue a favor da sociedade e dê o tempo para o esclarecimento do fato. No final do processo está com dúvida? Julgue a favor do réu. Tem ainda o exemplo que se o juiz ficar com dúvida, na hora de pronunciar o réu para o tribunal do júri. O que é isso? Os crimes contra a vida são crimes de competência do tribunal do júri. Então, existe a primeira fase, que é uma fase de instrução do processo, é uma fase de oitiva de testemunhas, é uma fase onde é que o juiz vai colher uma quantidade considerável de elementos para ter noção do que se trata o caso e para ter subsídios para mandar o réu para julgamento no tribunal do júri ou para inocentar. Vai dizer, não precisa passar pelo tribunal do júri porque eu tenho convicção de que ele é inocente. Ou para desclassificar o crime, para dizer, não aconteceu uma tentativa de homicídio. O que aconteceu aqui foi, por exemplo, lesão corporal grave. Lesão corporal grave não é crime para tribunal do júri, é crime para julgamento de juiz singular, né? Mas se nesse momento de pronunciar ele estiver com dúvida, pronuncio, não pronuncio, estou com dúvida, não sei se a prova sanou todas as minhas dúvidas, o que ele vai fazer? A orientação é in dubio pro società. Está com dúvida? Envia para o tribunal do júri, porque lá é mais um momento de se levantar questões para ajudar a esclarecer tudo isso. Por isso, meus amigos, o in dubio pro società e o in dubio pro réu devem ser aplicados em momentos distintos do processo. Dito isso, eu queria analisar com vocês uma decisão que não é de um juiz, mas eu queria analisar com vocês a decisão de um senador. E esse senador é o presidente do Conselho de Ética do Senado Federal, o senador João Alberto, do Maranhão. Todos sabem que recentemente o senador João Alberto arquivou o pedido que poderia levar à cassação do senador Aécio Neves por quebra de decoro. Ou seja, ele recebeu um pedido instruído e com provas, com indícios, com tudo mais, nesse pedido dizendo que o senador Aécio Neves teria cometido a quebra de decoro parlamentar e por isso ele deveria ser cassado. O que o senador Aécio fez? Foi aquela conversa gravada entre Aécio Neves
e o Joesley Batista, da JBS, onde que o Aécio Neves estaria pedindo uma determinada quantia em dinheiro, uma boa quantia em dinheiro, para ser usado nas suas campanhas e para sanar as suas dívidas. O que acontece? O senador João Alberto, presidente do Conselho de Ética, recebe esse pedido, digamos, comparado a uma denúncia. Ele recebe aquela denúncia e ele decide, olha, eu não vou tocar esse processo porque eu não vejo nada, eu não vejo que tenha provas, que tenha indícios, eu não vejo que tenha materialidade, não tem o mínimo de elementos para tocar esse processo junto à comissão de ética. Ora, a pergunta é, não se tem dúvida, ao menos dúvida de que o senador Aécio Neves teria recebido propina? Não estamos dizendo certamente o senador Aécio Neves recebeu propina do Joesley Batista. Não estamos dizendo isso. A decisão do presidente do Conselho de Ética seria: eu recebi esse pedido para abertura de processo contra o senador Aécio Neves, mas eu ainda tenho dúvida, não sei se o Aécio Neves fez isso. O que ele deveria fazer? Indúbio pro società. Suponhamos que o senador presidente do Conselho de Ética tivesse recebido o pedido e dissesse certamente o senador Aécio Neves recebeu propina. Mesmo assim, ele não pode condenar. Ele encaminha para o procedimento, para o processo, na devida instância, que é a comissão de ética. No final, se todos os senadores entenderem, assim seguirá o processo. No entanto, a decisão do senador João Alberto foi receber o pedido e arquivar, por entender que absolutamente não tem o mínimo de dúvida de que o senador Aécio Neves é totalmente inocente. Ou seja, ele não usou nem o indúbio, ele não usou nem ao menos a dúvida. Usaria a dúvida lá no final do processo um magistrado, estou fazendo uma comparação, lá no final do processo um magistrado usaria a dúvida para absolver o réu, mas no final de todo o processo, um magistrado, no momento inicial do processo, ele usaria a dúvida para seguir com o processo. Seguindo com o processo, a dúvida poderia ser elucidada. Ou seja, ele usaria o indúbio pro società. Agora, o senhor João Alberto, ele nem ao menos permitiu a dúvida e já arquivou o processo, determinando que o senador Aécio Neves não tem nada a ver com corrupção. A conversa de hoje foi essa, pessoal, foi fazer uma comparação de como um juiz seria orientado a tomar a decisão no momento inicial do processo e como foi a decisão do presidente do Conselho de Ética do Senado, que não é juiz, mas que poderia muito bem se amparar no conhecimento, na sabedoria do direito para, ao menos, permitir a dúvida e permitir que esse trabalho, esse processo fosse prosseguido na Comissão de Ética do Senado. Até a próxima.